A presença hoje é de Sidenberg Rodrigues. Sidenberg tem uma ficha de identificação um tanto quanto extensa e no curso dessa conversa, certamente, muitas das atividades dele vão mostrar, vão fazer referência a essa identidade profissional dele no curso das tantas coisas que ele faz. Eu vou identificar você primeiro como mestre de Ciências Sociais, que é a sua formação acadêmica, formal, acadêmica, né? Uhum. Mas você não parou aí, né? Não, eu gosto muito dessa parte, né? Porque me ajudou bastante a parte do mestrado na parte da responsabilidade corporativa, porque eu consegui fazer uma coisa mais metodológica, né? Mais precisa, com dado, fato, ciência e tecnologia, porque a responsabilidade social empresarial, de um modo geral, ela tende muito para a linha do marketing ou ela tende muito para a linha do filantropia. Então, quando você começa a medir, né, ter indicadores, usar metodologias mais sofisticadas para o trato social, a gente consegue ganhos em escala e até a gente consegue multiplicar, replicar. Então, você trabalha com o micro-universo e cria epicentro de desenvolvimento econômico, social, cultural e tal. Então, assim, me deu muito respaldo o mestrado para enxergar um pouco mais longe a questão social, porque, na verdade, como dizia a Amélia Kohn lá, uma das autoras que eu gosto muito, a questão é uma só, né? Você olha por ângulos diferentes. Você tem o ângulo da infância e juventude, você tem o ângulo da parte prisional, você tem empreendedorismo, a violência contra a mulher. Então você tem que ver, mas tudo é uma coisa só, né? E tudo, na verdade, tem um mesmo eixo. E o interessante é que as empresas começaram a se dar conta de que elas tinham um papel, como ente social por excelente que elas são, de participar da construção de um tecido social saudável, do qual até elas mesmas tiravam proveito, né? Porque quando você tem um lugar com baixo índice de violência, alta escolaridade, mão de obra qualificada, hospitais bons para os empregados, para os familiares dos empregados e tal, e você participando da construção desse tecido, você desfruta dele. Até isso é bom para o lucro, né? Então isso aí pela parte social foi muito vantajoso, muito positivo ter estudado isso para poder ampliar, né? E dentro desse conceito também do social, se você pegar a parte das dimensões, a gente começa a entrar um pouco na parte de sustentabilidade, que foge um pouco desse conhecimento mais da PUC lá, do mestrado, né? Que é a parte de sustentabilidade em si. Porque se você pensa a sustentabilidade como uma coisa mais sofisticada, mais detalhada do que aquele tripé capitalista, né, criado pelo John Elkington lá nos anos 90, que é o econômico, ambiental e social, você começa a sair um pouco do viés empresarial para você perceber a empresa como um elo nessa rede social. E a sustentabilidade, por ter várias dimensões, ela permite que você avance e aprimore cada parte da gestão relacionada com aquilo, quer seja ambiental, ou a mesma social, a parte econômica, aí vai na cultural, até a parte do bem-estar, do IDH, que é a parte espiritual, que é a parte mesmo do ser humano em si. E assim, por que uma empresa estaria preocupada, por exemplo, com uma manifestação cultural de uma localidade onde ela tem um ponto de presença? Porque aquilo é importante para a referência do povo. Aquilo é importante para a identidade daquele povo. Pertencimento. Pertencimento. As pessoas se sentem pertencentes a um universo. Então elas não se perdem na complexidade da totalidade que a gente vive, né, nesse mundo de informação. Então, assim, é importante, por exemplo, uma cantora como a Natécia Lopes, que é uma referência lírica, um violonista como Maurício de Oliveira, ou a Esther Mazi, que é uma musa do jazz, e pessoas são importantes na cultura local. Então, por que uma empresa estaria preocupada em eternizar as vozes ou o instrumento dessas referências? Porque na dimensão cultural da sustentabilidade é importante a questão situacional do sujeito. Eu pertenço ao Espírito Santo, né? Onde eu me encontro. Uhum. E, ao mesmo tempo, a música, no caso da cultural, a música eleva, a arte também e tal. A parte política, porque é importante as relações, né? Da liderança comunitária com as comunidades, as lideranças dos sindicatos, as lideranças de um modo geral. Então, as relações que estão dentro da dimensão política têm que ser cuidadas. E se você trouxer assim, as questões da relação para o mundo pessoal, né? No mundo de hoje,
como é que estão as relações, né? Agora nós estamos atravessando um período aí quase pós-pandêmico, né? E as pessoas se descobriram Muita coisa sendo reavaliada ou revisitada. interdependente, né? Nós somos todos dependentes um do outro, e as pessoas perceberam que elas não têm uma relação boa com elas mesmas, porque elas ficavam sozinhas em casa ou com a família, e havia conflito, então elas tinham que se equilibrar, né? Então essa questão das relações da sustentabilidade remete a gente ao relacional social e ao relacional individual. O indivíduo tem que estar bem com ele, com o outro e com o meio. Que, inclusive, participar do meio sem destruir o meio, né? Estudar o meio, conhecer o meio, fazer o meio, favorecer o meio para que ele progrida, para que ele se expanda e para que se preserve. Aí, nesse mergulho dentro do coletivo, surge o individual naquela angústia que rasga o peito do século XXI, vazio existencial, que continua pegando as pessoas ainda. Porque elas não se descobriram individualmente partícipes de uma fraternidade institucional, universal, planetária, e que uma crise de uma pequena pandemia, uma pequena epidemia na Ásia pode refletir numa grande pandemia mundial, e não existe mais problema local, o mundo está logisticamente todo ligado, então as pessoas começam a perceber a força dessa interdependência para o bem e também para o mal, né? E no mergulho em si mesmo, na busca da essência individual de cada um, na singularidade que busca paz, bem-estar, e o que é estar bem, né? O autoconhecimento. Então, assim, a sustentabilidade ela traz muitas visões de várias coisas, ela enfeixa tudo isso nesse grande arcabouço de pensamento. Você considera que você conseguiu, porque você trouxe pela primeira vez de uma maneira inédita essa questão, por exemplo, da espiritualidade na gestão, abrindo o leque para uma sexta dimensão da sustentabilidade, né? E você trouxe isso de uma maneira inovadora quando você foi executivo da ArcelorMittal. Você acha que você conseguiu fixar uma cultura de maneira que aquilo sobrevivesse a você? Porque, como você disse antes também, muitas vezes o conceito da sustentabilidade, o viés dele era ou promocional, né, marqueteiro ou filantrópico. Você acha que essa orientação enraizou, subsiste a você lá? Enraizou, até porque isso não foi feito por mim só. Então, assim, foi uma coisa pensada em conjunto. Esse é um ponto muito positivo também disso. Coletivo. Excelente sua pergunta. Sabe por quê? Por exemplo, a gente discutia anualmente direções sociais e direções de sustentabilidade. Com quem? Com juízes, como a doutora Janete Pantaleão, por exemplo, a doutora Catarina Novaes, embargadora, com promotores, com procuradores, como o doutor José Adalberto Dazi, outros do Ministério Público, com policiais, com professores, com ONGs, e tudo junto na mesma sala. Tinham 60 e poucas pessoas discutindo isso. Então, a gente foi colocando, o bom do modelo que nos foi apresentado até por um professor da UFES, que é o Cário, né, desse modelo, é que ele nos deu um norte para a gente sempre sair, evoluir numa coisa e voltar para o ponto para a gente não perder o todo de vista. E nesse meio tempo a gente foi divulgando isso, e nessas reuniões desse fórum, a gente sempre discutia isso com essas pessoas. Então, a doutora Janete outro dia teve uma fala na imprensa que eu gostei muito. Ela falou assim, eu estava discutindo com o Cid naquela época, e eu percebi que era possível o judiciário trabalhar junto com a esfera privada sem qualquer tipo de comprometimento ético. Porque o bem do coletivo, no qual se incluía até o próprio judiciário, até a própria empresa, era feito por muitas mãos. Então isso continua, porque está na cabeça dos juízes, dos promotores, eles inclusive evoluíram, que eles conheciam melhor isso, né? Os policiais. Um policial uma vez falou comigo assim, Cid, não procura causa de evasão escolar na escola, não. Vai na família, porque a desestruturação familiar, por causa da violência doméstica. Então, assim, eu fui aprendendo muito com eles. Aliás, nós fizemos tudo junto, né? Foi uma coisa feita a muitas mãos. Então, por isso continua. Se para um lado, é meio assimétrico, assim, né? Para um lado, o outro continua. Aí o juiz está fazendo e a coisa vai fluindo. A presença hoje é de Sidenberg e Rodrigues. A gente volta já. Voltamos com a presença de Sidenberg e Rodrigues, mestre em Ciências Sociais e professor.
Sindeberg, você falou a respeito de toda aquela visão, assegurou-se que todo aquele legado seu no Arcelor, na Celó não, na verdade, na comunidade empresarial, né, mostrando que a responsabilidade social ia muito além daqueles trabalhos promocionais ou pontualmente filantrópicos, né? Mas você tem um dado, uma particularidade, quem já te acompanha há alguns anos nesse trabalho, eu tenho, de uma certa maneira, essa oportunidade. A espiritualidade sua, em algum momento, estava resgatando a sua, para os íntimos, notória sensitividade? Com certeza. Estava. Isso é terrível, né? Então, estava assim. Eu fico com pena das pessoas que não dão crédito a essa parte do espiritual. Porque a espiritualidade, pelo modelo técnico de sustentabilidade, se resumia a ética, autoconhecimento, compaixão e visão holística. Para o bem-estar do sujeito, IDH, aquela questão toda, o bem-estar individual. Mas o espiritual que eu acredito e que eu vivo é um espiritual que participa ativamente da vida humana, a despeito da vida humana querer ou não. Seria mais inteligente a vida humana se abrir a isso, se tirar as barreiras disso aí. Que o ceticismo, eu acho que é um grande bloqueio do bem-estar pleno, da plenitude, eu acho. Então, o ceticismo como preconceito, né? Isso, como preconceito. São duas formas de ignorância, na verdade. A própria palavra espiritual, ela já não era muito bem recebida no início em algumas determinadas comunidades, por suscitar a transcendência. Sim. E o Cario Vandenberg, que nos apresentou até aquele modelo, ele falou o seguinte, que ele considerava o maior erro da filosofia foi ter aberto mão da transcendência e ficado só na imanência, porque como não tinha um pano de fundo mais amplo, o pensamento não evoluiu tanto. Então, assim, a transcendência, que eu acho que o grande vazio que rasga o peito do século XXI só pode ser preenchido pela transcendência, porque é abstrato demais para uma criação do homem preencher esse vazio, essa angústia que as pessoas estão de modo geral. Então, em nossa tridimensionalidade também. Tridimensionalidade, está precisando de um quarto ainda, uma quarta dimensão. Mas então, existe uma dimensão disponível, o que é o mais interessante, né? Quer seja a pessoa vá lá a partir da oração, da meditação, ou da sua predisposição de aceitar a realidade como é, que está disposta a ajudar, a facilitar, refrigerar os porões da alma no momento de angústia, amplificar a visão para o futuro, sensibilizar as pessoas para relações mais cordiais, mais gentis, mais humanas. A gente viu nessa pandemia aí, né? Muitos querendo dinheiro, muitos querendo poder, muitos sofrendo no meio disso, né? E continua aquela velha equação, né, do individualismo pegando o tempo todo. Então, eu acho que essa dimensão, ou a ideia dela, arrefece o ímpeto cumulativo, ela dá uma amenizada na visão das pessoas com relação ao outro. Existe um outro fora da gente, que é essa questão do hedonismo, da estética, dessa busca por beleza a qualquer custo que se está nesse mundo e só aceita beleza, e mesmo aquilo não sendo a essência, né, o bem-estar, as pessoas estão na busca daquilo. Então, eu acho que essa dimensão, ela resgata isso, que essa pandemia deu uma mexida um pouco no caldeirão, né? Essa pandemia, ela deu ela resgatou um pouco da necessidade de se doar, dar alimento para as pessoas, ver quem perdeu o emprego, mesmo o ombro e ligação para as pessoas que estavam sozinhas. A gente percebe em alguns lugares do mundo, no norte, por exemplo, IDH altíssimo, no norte da Europa, mas o índice de suicídio alto, o índice de insatisfação alto, exatamente pela parte fraternal. Lá é muito mecânico, assim, as relações são mecânicas, as pessoas... E essencialmente imanentes, né? A vida é um processo bioquímico apenas. Isso, exato, esse é o ponto. Para ali. Então, aí chega na senitude, as pessoas não têm muita expectativa, não têm muita esperança, parece que não tem, assim, uma alegria de viver, parece que falta aquela alegria de viver. Então, a gente vê, o Brasil tem muito a ensinar, eu acho, assim, essa questão do nosso sinestesia, né? A gente é muito sinestésico, gosta de tocar, de abraçar e de contato, e a gente vai na casa sem avisar e a pessoa tem que botar mais açúcar, fazer café, ou seja, a gente vive
sem muita previsibilidade. Porque se a relação começar a ficar muito previsível, vem um casamento, se ficar muito previsível, acaba. Sim. Então, assim, a gente precisa dessa informalidade nos interstícios relacionais, para a gente ficar bem, para a gente não ficar mecânico, né? Para a gente não ficar maquinal. E a gente já está maquinal demais numa era em que... Mas vem cá, mas você está, mas com relação especificamente à sua sensitividade, que nunca foi tratada da maneira muito clara, e você, se pudesse Então. banquinha aí de paranormal, você vivia só disso. Sério, Então, não, sério. realmente. Então, isso me ajudou bastante. Eu não podia aplicar isso empresarialmente, porque isso é uma coisa pessoal, né? Então, eu vivia. Inclusive, uma coisa que me dá uma vantagem. É uma vantagem muito grande. Mas dá trabalho porque tem responsabilidade. Tem responsabilidade. Se você não usar bem, depois vão te cobrar isso. Como a gente não acredita só nisso aqui, né? Lá tem uma cobrança que é dura, né? Mas então, isso faz muito bem. Até porque, por exemplo, a minha comunicação metafísica, que eu tive a vida inteira, ainda continuo tendo, ela só parou no período que eu perdi meu pai e minha irmã, porque eu tomei antidepressivo, e ela é uma coisa que precisa do cérebro, e ficou visível para mim isso, porque tomando antidepressivo e antipsicótico, você bloqueia a visão espiritual. E na verdade, eu fiz muito bom uso disso, porque Sim. eu ajudei as pessoas. Eu passava as mensagens para as pessoas descobriam que as pessoas não tinham morrido da família. Eu pedi ajuda no momento de dificuldade no trabalho profissional. Eu tinha uma clarividência, assim que eu pedia, eu tinha. Quando eu fiquei doente, que eu tive uma diverticulite muito forte, fiquei na cama 10 dias, não podia nem me mexer, estava todo inflamado. Eu escrevi um livro. Quer dizer, ninguém escreve um livro 10 dias, daquela grossura, o cara deve falar, eu não tenho que corrigir o corretor ortográfico, não precisava de corrigir, o português estava certo. Eu só fui digitando no iPad, quer dizer, minha mão digitava, meu cérebro dava uma ajeitada na lógica, assim, e aquilo ia, ou seja, o espiritual está aí, eu me comunico com ele, é uma realidade, eu vejo, escuto, sinto o perfume, sinto tudo, vivo isso numa boa, tiro proveito positivo para mim e para os outros, distribuo tudo. E outra coisa, a gente não pode esquecer de um detalhe, caridade e fraternidade são combustíveis da felicidade. Se você não for por esse caminho, desiste do resto. Então, quanto mais você desejar bem, quanto mais você fazer bem, quanto mais você quiser bem as pessoas, mais bem você terá, muito mais. Então acho que o caminho é muito por isso. E o espiritual dita isso, ele inspira isso, essa dimensão. A presença de Sindenberg Rodrigues. Voltamos já. Voltamos com a presença de Sindenberg Rodrigues. Sindenberg, você falou a respeito de todo esse aspecto, essa outra dimensão que você identifica na sua rotina e que é uma dimensão não de uma transcendência abstrata, mas de uma transcendência bem concreta, bem objetiva, bem presente, né? Isso força necessariamente a uma indagação. Como é que você está vendo esse contraste? Nós estamos trabalhando, pessoas da nossa idade, então, veem a tecnologia como quase um dado da ficção científica. Um celular hoje, né? Se você, exceto montar nele e sair como automóvel, as demais funções, as demais conquistas tecnológicas do século passado estão contidas no celular. Então nós estamos chegando a níveis assim impressionantes de crescimento, de desenvolvimento tecnológico. E isso contrasta com o fato de que nossos índices de violência urbana continuam altos. O outro é o inimigo em potencial. A gente tem medo de andar nas nossas ruas. Como é que você vê esse contraste, essa contradição entre o desenvolvimento, a evolução tecnológica e a nossa estagnação social e humana? Então, é curioso isso, porque a gente tem uma evolução tecnológica e uma linearidade moral. Ou seja, a gente não evolui moralmente quase nada. E tecnologia, nós estamos lá na frente. A gente precisa dar uma atenção, por quê? Qual que está acontecendo? O foco está muito em infraestrutura, porque infraestrutura é tecnologia, né? Superestrutura são valores. O foco está muito na infraestrutura. Infraestrutura é ritmo, valores é rumo. Então a gente está correndo muito sem saber muito para onde ir. Ainda tem essa questão do individualismo, que é uma questão forte do ser humano.
Eu já nem acredito que vai haver uma evolução nesse aspecto coletiva. Ela vem meio assimétrica, assim. Porque as pessoas só... Nem na pandemia você percebe uma evolução muito abrangente. Ou seja, a evolução é individual. É individual. Então, assim, e depende do repertório do sujeito. Então, essa é a questão. O que prende é que o desenvolvimento moral, ele é muito individual. Ele é uma experiência individual. Depende do nível de escolaridade, depende do nível de solidariedade, depende da espiritualidade de cada um, então para as pessoas evoluírem. E essa questão da tecnologia, o problema é que a gente não está parando mais para refletir sobre isso que está acontecendo com o mundo aí. Né? As pessoas estão correndo demais. Então, o grande problema é tentar transpor o tempo tecnológico para o ritmo orgânico. As pessoas mandam e-mail, mandam zap e quer que as pessoas respondam imediatamente. Se não responde, começa a pensar, será que o pessoal não está mandando? Todo mundo quer andar na velocidade das máquinas. Nessa correria, ninguém para refletir, ninguém para analisar. Né? A violência urbana só cresce, a violência doméstica só cresce. Né? Com a pandemia, confinamento, a coisa aumentou. Porque depende do desenvolvimento individual, depende da vontade da pessoa querer. Então, o empresário distributivo é um empresário exceção, não é todo. Não tem como você criar uma metodologia para desenvolver moralmente as pessoas. Então, a gente precisa dar uma trégua, uma parada para pensar. Eu penso assim, se as pessoas não estão parando para contemplar nem o óbvio, nem o físico, quanto mais a si mesmo, o divino, a partícula divina ou parte espiritual, a gente precisa muito disso. Eu acho que um ponto de partida para a gente resolver essa questão é autoconhecimento. As pessoas mergulharem em si mesmas e perceberem a partícula divina que a gente tem. A partir daí, sim, aí você vai sensibilizar, porque eu acho que o capitalismo está precisando de sensibilidade, porque está excessivamente racional. Eu acho que racionalidade está sobrando, sensibilidade não. Por isso que eu penso que essa questão da metodologia da espiritualidade na gestão, ela é boa porque ela traz a reboque correntes como capitalismo consciente, reinvenção das organizações, espiritualidade na gestão, felicidade no trabalho. Tudo que a gente usa de espiritual para tentar tornar as coisas mais humanas. Porque está desumano. O sentir está muito além do pensar, né, Cid? Isso, essa é a questão. Porque o moral precisa do sentir, o espiritual também. E para você sentir, você tem que parar para perceber, senão você não sente. Né? O sentimento você precisa de dar espaço para ele. A gente não está vendo, por exemplo, uma grande criação, uma bela escultura, uma pintura revolucionária, uma sinfonia. Não está nascendo nada de novo, as pessoas não param mais. Já imaginou Michelangelo? Parece que todas as obras-primas já foram feitas, né? Não, já pensou Michelangelo esculpindo Moisés, parando para ver se alguém curtiu o Facebook dele? Para, quando volta a cabeça dele está em outro mundo. Então as pessoas precisam de concentração, de foco. Esse tempo tecnológico, você falou, é interessante mesmo. A pessoa fica na expectativa do retorno da mensagem e se ela não ocorrer dentro do nível de ansiedade dela, ela se sente até afrontada, esquecida, e sabe um agravante disso? Você trabalhar em transnacional. O tempo transnacional é um tempo diferente. Por exemplo, o meu tempo, quando eu trabalhava, no domingo, por exemplo, à noite para mim, que eu estava ainda vendo com a família e tal, eu já recebi e-mail de alguns lugares que já era no outro dia. E quando eu estava saindo do trabalho, Estados Unidos, Chicago estava começando. Então, 5 horas eu estou indo embora, Chicago está começando o expediente. Uhum. Então, você tem que se adaptar também, que o tempo transnacional é um tempo que depende do fuso. E você tem que educar as pessoas. Não, agora aqui no Brasil é noite. Eu não vou fazer relatório. Mas eu quero voltar mais àquilo que você falou de autoconhecimento, que a palavra citada, né, vira até um clichê de filosofia, o autoconhecimento, mas as pessoas realmente não são apresentadas a si mesmas ou não se percebem reações que talvez nos outros elas reprovariam e achariam legítimo elas terem, né? Então a questão do autoconhecimento. Rolou muito aí nas redes sociais aquele meme do cara falando: pô, eu sou insuportável, descobri que eu não consigo conviver comigo mesmo, por causa do confinamento compulsório, né? Mas isso aí por trás dessa brincadeira tem uma constatação triste, né? Triste, mas o autoconhecimento é bom, porque assim, mas você, a partir dessa descoberta, ele tinha que tomar uma ação, né? E a questão é que quando a pessoa se autoconhece, se ela não conseguir descobrir o que ela quer e o que ela é, pelo menos o que ela não quer e o que ela não é. Porque a gente percebe pessoas ocupando cargos que não querem, casando com quem não gosta,
porque vai levado pelo ritmo, né? E aquela coisa de repente, do interesse não está na afetividade, o interesse não está na plenitude profissional. Então, quando você se autoconhece, você sabe precisamente, ou pelo menos em grande parte, o que você não é e o que você não gosta. Porque para você fugir daquilo. Senão você vai ficar dando murro em ponto faca a vida inteira. Então, o autoconhecimento é uma base da satisfação. Daí a plenitude vem disso. A paz, que você poder fazer as conexões com o outro, com o meio, com a outra dimensão que a gente não vê, entre aspas. Que é a nossa próxima etapa, né? Isso. Que é a nossa próxima etapa. Próxima etapa. Querendo ou não. É isso aí. Quero te agradecer muito a disponibilidade de estar aqui conosco conversando, inclusive de uma maneira mais solta do que todas as outras vezes em que eu falei com o executivo. O prazer é meu. Com o seu programa eu sempre me soltava. A presença de Sidenberg Rodrigues. Até já.